Luiz Barbosa, coordenador de articulação e redes do Observatório do Marajó, que está online. Vossa Excelência tem 5 minutos, com prorrogação de mais 2 minutos. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todas, senhoras e senhores deputados, autoridades presentes e os demais participantes dessa audiência que estão acompanhando aqui virtualmente e também no plenário. Eu sou Luiz Barbosa, represento aqui o Observatório do Marajó como sociedade civil. É uma organização que atua no arquipélago do Marajó, no Pará, com ações e projetos de fortalecimento das lideranças ribeirinhas e quilombolas, promovendo e discutindo agendas do bem viver, justiça climáticas e defesa socioambiental, pensando nos comunitários. O tema aqui que estamos discutindo ele é super importante, especialmente para nós que vivemos e trabalhamos na Amazônia. A proteção dessa região vai para além da questão ambiental, mas uma questão de justiça social, de preservação da nossa cultura e também a segurança de gerações. A Amazônia, também eu gostaria de aproveitar para respeitosamente, mas discordar do que foi dito aqui no início dessa audiência, de que a gente, aliás, que a região amazônica é uma das regiões mais pobres, né? Na verdade, o que a gente tem é, verdade, uma das regiões mais desiguais, né? E que muitas vezes foi perpetuada por grandes projetos, né? Com promessas de desenvolvimento e etc. Para começar, é fundamental que as comunidades tradicionais do Oiapoque sejam ouvidas e respeitadas dentro desse processo, né? Considerando o que já foi feito, mas o que ainda pode ser considerado. Esse projeto também ameaça toda a margem equatorial, se a gente for ver os demais blocos para além do 59, que vai desde o Oiapoque até o Maranhão, passando por diversos territórios, né? A gente ouve falar muito na questão técnica, mas é importante a gente falar quais são esses territórios, né? É o Curiju, é o Bailique, é toda a costa do Marajó, ou até outros territórios do Pará e do Maranhão também. Nós trabalhamos com comunidades tradicionais do Marajó, que é a maior unidade de conservação da Amazônia, composta por 17 municípios, acredito que muitos de vocês conhecem. E a região tem 4 reservas extrativistas e várias comunidades quilombolas, ribeirinhas e etc. Além de diversos manguezais, rios, igarapés, lagos e uma rica biodiversidade. Graças a pesquisas arqueológicas, sabemos também que a ocupação humana do Marajó é de 4.000 anos, quando as populações tradicionais produziram, para além de cerâmica, né, mas toda uma identidade sociocultural a ser preservada. A palavra Marajó vem do Ibaraió, que é uma língua da língua nativa, do qual as populações que habitavam, né, e que significa barreira do mar. Habitavam muito para além de 88, para fazer referência. E que, na verdade, por ser o maior arquipélago fluvial marítimo do mundo, é de fato, né, uma grande barreira natural entre o oceano, né, e o território do Brasil. Recentemente, aproveitando, os técnicos do IBAMA reforçaram a importância de manter essa negativa da exploração do estudo, né, para o bloco 59 e apelo à presidência do órgão brasileiro e o próprio governo, né, com a defesa da sociobiodiversidade que a gente entende nesse momento seja permanecendo a negativa para preservar a integridade ambiental da região. O Brasil tem um potencial de gerar energia limpa e a gente observa muito isso nos discursos políticos, né? Mas se a gente for ver o orçamento destinado à exploração de combustíveis fósseis, é muito superior ao destinado à transição energética. Então, acho que a gente tem um problema aqui em relação a esse entendimento. Então, insistir na indústria de combustíveis fósseis pode colocar o Marajó e grande parte da Amazônia submersos, com base no que foi falado antes, né? E se vocês permitirem a exploração de petróleo, isso pode acontecer em algumas décadas. Devemos estar preocupados aqui com a questão da adaptação climática, com questões que já atingem diretamente o território que a gente pisa hoje, principalmente quem vive aqui na Amazônia, que sente no cotidiano as diferenças dos territórios e dos maretórios. Então,
O Marajó acho que é um excelente exemplo assim de território maretório que é composto e também é influenciado pelas marés. Para quem fala na distância entre o território, o litoral e os blocos a ser estudado, devia também considerar a questão das marés do Rio Amazonas, até aquilo que não se tem de fato estudo a ser considerado. Então, a gente acredita que o político que se importa com o Marajó não deve ser a favor da exploração de petróleo na foz do Amazonas. E é até irônico dizer que o dinheiro ficaria nos territórios, né, para desenvolver esses territórios que são considerados de uma região pobre, se sequer há um comprometimento na defesa com esses territórios, né, na própria existência de fato, verdadeiramente. Então, essa casa deveria estar propondo o investimento em política de adaptação e mudanças climáticas e não promessas que faziam há 50 anos atrás e que, ao nosso ver, não conversa com a realidade dos nossos territórios, das nossas comunidades hoje. Para a gente é um projeto ultrapassado, sim, além de ser muito de cima para baixo. Então, a falácia do discurso de que a exploração de petróleo na foz do Amazonas é para gerar desenvolvimento na região é muito contraditória, né? Não levou para Coari, no Amazonas, não levou para Macaé, no Rio de Janeiro, e aí vai levar para o Oiapoque, vai levar para o Sucuriju, vai levar para o Marajó, tendo por base aqui os territórios, falando exatamente os nomes, quem é afetado e quem seriam beneficiados. Na verdade, o que chega nos territórios é o aumento do desmatamento, a ocupação desordenada, a grilagem de terra e conflitos territoriais, que ameaçam as comunidades, as lideranças locais, a gente tem exemplo, inclusive citado, e a violência contra crianças e adolescentes, especialmente mulheres e meninas, né? A poluição dos territórios também, os impactos vão para além daquilo que se pensa como impactos diretos, mas toda a logística que acontece, inclusive antes desses grandes estudos, desse sistema ser instalado. A promessa de desenvolvimento nesse sentido da exploração já é conhecida, né, por quem estuda, quem pesquisa e principalmente por quem vive no território. Promete trabalho, progresso e atrai pessoas sem oferecer muitas vezes a qualificação e deixam as cidades sem infraestruturas e serviços adequados, né? A gente já sabe o resultado, mas imagina como seria em um outro território. Muitos ficam sem oportunidade, recorrendo à informalidade e à ilegalidade, né? Fazendo com que aumente muitas vezes a violência nesses territórios. E muitas vezes são os senhores que brandam dizendo que territórios estão mais violentos e que precisam de outras legislações, quando que a origem é a própria desigualdade sendo reforçada por grandes projetos. Então, encaminhando esse modelo, a nosso ver, é falido, né, e aumenta as desigualdades e não atende a todos. Em várias partes da Amazônia, comunidades foram cortadas para passar linhas de energia, né, que a gente chama os linhões, destruindo floresta e gerando violência, enquanto que muitas comunidades, quase 1 milhão de pessoas, ainda estão no escuro. Então, trazendo também pela essa perspectiva da energia, né? Uma política energética para os territórios não pode coexistir com a exploração de petróleo em pleno de 2024, quase 2025 já. Então, como sociedade civil, pedimos compromisso com a vida, né, com a sociobiodiversidade e que quem insiste na exploração ataca o povo, na verdade, e a gente exige respostas adequadas, com orçamento para pastas socioambientais e programas de autonomia e para uma transição energética justa. Ou será que vamos permitir que a COP da Amazônia aconteça enquanto a gente autoriza, ou vocês autorizam a exploração de petróleo na foz do Amazonas? Então, esse debate é super importante para a gente também. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado, Luiz Barbosa.